Eu acho que uma das coisas mais difíceis de quem passa pelo processo da depressão é a incompreensão das pessoas que estão do lado de fora e principalmente pessoas que nunca passaram por essa dor. Mas será que essas pessoas realmente têm a obrigação de entender uma dor que elas nunca sentiram? E teve um momento que eu tive essa virada de chave e quando eu passei a não esperar mais compreensão das pessoas, algo mudou aqui dentro e é sobre isso que eu quero falar hoje. Então já fica até o final que tem muita informação legal aqui nesse vídeo. Só quem passa por esse processo consegue entender que a depressão, ela nada mais é do que uma dor muito invisível. E muitas vezes é uma dor que nem a gente consegue explicar. E eu acho que esse não conseguir explicar torna o processo ainda mais difícil. Quando eu fui a primeira vez na psicóloga e ela falou assim: "Olha, não vamos descartar que isso seja depressão". Eu falei, acho que no primeiro episódio, que eu fui dormir naquele dia totalmente atordoada, porque nem eu estava entendendo o que estava acontecendo. E eu passei vários e vários dias tentando aceitar e entender toda aquela dor, todo aquele sentimento. E muitas das coisas ainda não têm explicação. Até hoje, quando eu tenho alguma crise, vem uma dor e vem um choro que é um pouco inexplicável, até para mim mesma. Então, quem dirá do lado de fora? Porque é muito mais simples aquele exemplo que acho que todo mundo usa da perna quebrada. Se você tem uma fratura exposta, uma perna que está quebrada, naturalmente a gente vai olhar. O nosso cérebro vai entender que aquilo dói. Agora, como é que a gente vai explicar uma dor que nem a gente entende, que nem a gente consegue ver, a gente só sente? E o sentimento é uma coisa intransferível. E muitas das vezes o comentário das pessoas podem parecer meio frio ou até insensíveis, porque aquelas pessoas não estão sentindo o que a gente está sentindo. E isso, gente, vale para qualquer coisa, até mesmo as nossas empolgações, as coisas que nos tornam felizes e que nos fazem bem, o outro não tem como sentir da mesma forma que a gente sente. Então, com a depressão, essa angústia, essa dor que a gente sente não seria diferente. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, cara, nem eu tô entendendo isso daqui, quem dirá o outro? Então eu tive um apoio à minha volta, eu já falei aqui do meu namorado e da minha mãe, mas eu sei que eles não vão sentir o que eu tô sentindo, eles não vão entender. Apesar de eles estarem querendo ali me apoiar e me ajudar, eles não vão sentir por mim, eles não vão fazer por mim. Então o nosso sofrimento, com certeza, ele pode sim aumentar se a gente ficar nessa expectativa de que o outro entenda, de que os nossos familiares nos acolham como a gente gostaria, de que os nossos amigos falem coisas que a gente queira ouvir. Até porque quando a gente tá na depressão, não adianta muito as pessoas falarem coisas e por mais que elas tentem, parece que nada daquilo faz sentido. Só quem já passou por isso sabe, por mais que a gente busque mensagens otimistas e positivas, aquilo não vai preencher, aquilo não vai resolver a nossa dor. Então tem isso também, a gente tem que entender que nós estamos num processo difícil, complicado, e que uma ajuda profissional é que realmente vai entender e vai conseguir nos ajudar. Então se você tá num processo de depressão ou acha que está passando por um processo de depressão, peça ajuda, porque assim um profissional realmente vai conseguir te entender e é o que eu faço hoje. Eu sei que tem coisas que eu só vou conseguir falar para minha psicóloga, por exemplo. Se eu falar para um amigo, ele não vai me entender. Se eu falar para o meu namorado, ele não vai conseguir me auxiliar ou falar o que eu realmente preciso naquele momento. E é aí que vem as nossas frustrações. Frustrações nada mais são do que quebras de expectativas. E expectativas são coisas que existem dentro da gente, não tá do lado de fora. É aquilo que eu espero, é a minha expectativa e o outro não tem a obrigação de supri-las. Mais uma vez, isso vale para qualquer coisa, não só para quem está passando pelo processo da depressão, mas para tudo na nossa vida. Tudo que a gente espera é só nosso. O que o outro vai entregar, cabe a ele, não cabe a gente. Então é muito importante tomar muito cuidado com isso, porque essa expectativa pode gerar mais ressentimento e mais isolamento. Porque afinal, ninguém me entende, então eu vou me isolar, eu vou ficar enfiado aqui no meu quarto para sempre e não vou falar mais com ninguém. E eu passei por esse processo. Na verdade, eu passo por isso há muitos anos. Aquela sensação de incompreensão, aquela sensação de eu estar falando e ninguém tá me ouvindo. Mas com o processo da depressão em si, que a minha cabeça, o meu cérebro já não tá mais funcionando de uma forma normal, isso torna ainda mais difícil. Então é natural que as pessoas que estão passando por esse processo se isolem por diversos motivos. Às vezes é a falta de energia, porque não consegue socializar por muito tempo, é difícil você ficar ali segurando, né, fingindo que tá tudo bem. Então o socializar se torna realmente mais difícil. E eu acredito que esse é um isolamento saudável. Eu, quando não estou bem, eu não saio de casa, eu não interajo com ninguém. Eu tiro esse tempo para me recuperar. Hoje eu me encontro bem o suficiente para conseguir não me isolar tanto. Então eu estou com meu namorado, às
vezes eu passo um tempo ali com a minha mãe, tô tentando passar mais tempo com a minha amiga e a minha irmã, num clubinho de arte que a gente criou. Mas assim, tudo bem dosado para que eu também não me desgaste, sabe? Então, existe o isolamento saudável para proteger a nossa energia, pra gente se cuidar, aqueles momentos que a gente realmente precisa descansar a nossa mente, nosso corpo, mas entender que as pessoas à nossa volta se preocupam com a gente, mas elas não vão conseguir suprir da forma que a gente gostaria. Por isso que eu vou frisar mais uma vez aqui, ajuda profissional. E continuando aí nesse gancho da ajuda profissional, é importante que a gente saiba escolher muito bem para quem que a gente vai compartilhar as nossas vulnerabilidades. Porque seguindo nesse caminho que a gente já falou até aqui, às vezes as pessoas vão soltar comentários e falar coisas que vão só piorar a nossa situação. Então é muito importante que a gente realmente compartilhe com pessoas que realmente se preocupam. Até hoje, gente, quem realmente sabe que eu estou passando por esse processo de depressão, acho que são 3 pessoas. Se for 4 é muito. Sem contar minha psicóloga meu psiquiatra, tá? Tem amigos meus que eu converso, falo, tá tudo bem, tô passando por um momento difícil e tal, mas eu não dou detalhes, que eu não sinto confiança em compartilhar com todo mundo. É uma situação delicada, até brinco com o meu namorado, porque não é uma coisa que você fala assim, eu tô com uma gripe, tomando remédio, daqui a pouco passa. Não é assim. É um processo muito mais complexo, mais delicado, que exige tempo, exige cuidado, exige paciência. É importante que você entenda a diferença entre desabafar e buscar um apoio seguro que realmente vai te ajudar nessa caminhada. Isso é uma das coisas que eu mais tenho aprendido. Eu tinha a tendência a compartilhar coisas com as pessoas, por mais que eu gostasse muito delas e que essas pessoas também gostassem muito de mim. Eu comecei a perceber que nem tudo que eu falo é importante para o outro. Então, nem todo mundo merece conhecer as suas dores mais profundas. Quem deve conhecer antes de tudo? Você mesma. Você que tem que cuidar, acolher e entender as suas dores. O outro, no máximo, ele vai ser um apoio nessa caminhada. Mas aí teve um momento que a minha chavinha virou e tudo mudou. Foi um dia que eu estava dentro de um Uber, indo para minha casa, e eu olhando pela janela assim. Foi um pouco depois que eu tive o diagnóstico, que eu voltei para terapia, que eu fui no psiquiatra. Eu olhei pela janela e falei assim, cara, por que que eu tô esperando que as pessoas me entendam? Se nem eu tô me entendendo, não faz sentido eu esperar que essas pessoas tenham compreensão sobre mim. Elas acolham a minha dor, porque isso é minha responsabilidade. Não só com a depressão, mas em qualquer contexto da minha vida, se eu estou passando por um momento difícil, é a minha responsabilidade cuidar disso. É a minha responsabilidade cuidar de mim, porque eu já sou uma mulher adulta, eu não sou mais uma criança. Se eu fosse uma criança, se a gente estivesse falando com uma criança ou de uma criança, aí sim, é a nossa obrigação enquanto adultos cuidar das crianças. Mas eu já sou adulta e a responsabilidade agora é minha, não é a da minha mãe, não é a do meu pai. Não tem como eu terceirizar essa responsabilidade. E foi até engraçado quando eu percebi isso, porque eu tava numa situação super aleatória, dentro de um carro de um desconhecido, indo pra minha casa ali na rua e simplesmente veio um insight que falou, tá, é isso. Que se dane que os outros vão pensar, se vão achar que, a Mariana sumiu, tá isolada e não sei o quê. Porque realmente isso acontece, a gente some, desaparece dos grupos, das redes sociais. E aí eu pensei, eu falei, cara, esse momento é meu. Agora, finalmente, esse momento é meu. Por mais que fosse de uma forma horrível, né, que a depressão não dá pra gente romantizar. Eu falo aqui de uma forma muito natural, mas é realmente muito doloroso, só quem vive isso sabe. E o objetivo dos vídeos que eu tô fazendo aqui é uma forma de ajudar outras pessoas que estão passando por isso ou que acham que estão passando por isso. E também isso tem me feito muito bem, sabe? Compartilhar, eu gosto muito de ensinar, eu falei isso acho que no primeiro vídeo. Gosto muito de compartilhar. Hoje eu estou num dia até que legal, então eu consigo gravar os meus vídeos nesses dias. E aí eu pensei, eu vou fazer por mim agora. Minha vida inteira eu vivi pelos outros, pensando no outro, querendo ajudar o outro. Inclusive os vídeos é muito sobre o outro também, mas nesse momento ele também está sendo sobre mim, porque eu estou fazendo algo que eu sempre quis, eu estou fazendo algo que eu gosto. Então, apesar da depressão ela ser uma experiência muito dolorosa na minha vida, emocionalmente, mentalmente falando, ela também está me alinhando de certa forma àquilo que eu acredito, àquilo que eu sempre quis fazer, e ela me obrigou de certa forma a olhar para mim, a parar de olhar o outro e finalmente cuidar de mim. De uma forma muito dolorosa e sofrida? Sim, mas nesse ponto ela me trouxe um ensinamento muito importante. A responsabilidade é minha, a vida é minha e eu tenho a obrigação de cuidar dela.
Então eu acho que a mensagem principal que eu queria trazer aqui nesse vídeo é de incentivar que você aprenda a se ouvir, a se cuidar antes de tudo, parar de buscar validação externa, compreensão externa e aprender a desenvolver o acolhimento e a autocompaixão. Quando você olha para você mesma com mais carinho, entende que a sua história, ela tem um valor, ela tem um peso, você tem uma bagagem que te levou a essa situação, ou não, às vezes a depressão ela pode ser genética também, é você de olhar para todo o seu entorno com mais carinho, com mais acolhimento e aprender a desenvolver esse autocuidado consigo mesma. Então fica aqui o convite para você aprender a olhar para a sua situação com um pouco mais de carinho, tirar um pouco da culpa. Eu falei sobre a culpa aqui já também, que é um sentimento horrível. A depressão, ela não é a sua culpa, ela é a falta de várias químicas dentro do nosso cérebro. Então a nossa cabecinha não está funcionando de uma forma normal, não está processando as emoções e o mundo externo da mesma forma. Então aprenda a entender que o seu corpo ele está um pouco mais sensível, sua mente, o seu emocional está mais sensível e é nesse momento que ele mais precisa de você. Então talvez as pessoas nunca vão entender a dor que você está sentindo, mas você pode começar a aprender a entender a si mesma e esse pode ser o começo do processo de cura. Agora me conta que fez sentido o que eu falei aqui no vídeo? Você está passando por esse processo? Se quiser compartilhar aqui, eu vou adorar saber também da sua história. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Aqui eu trago outras reflexões também sobre as minhas experiências de vida, dos livros. E seja muito bem-vinda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.